Olá, pessoal lindo do quinto ano, tudo bom com vocês? Amores, hoje, dia 14, aula de matemática, terça-feira. E nós vamos dar continuidade, né, aos nossos conteúdos. Observem que todo módulo entra um assunto novo. Só que esse assunto novo, ele vai haver necessidade de você voltar um pouquinho no conteúdo anterior ou em algum conteúdo apresentado até mesmo no livro 1. Precisamos ter o domínio desses exercícios, dessas explicações, tá bom? Hoje, por falar nisso, nesse domínio, eu tinha combinado com vocês que as aulas passadas eu iria voltar nos conteúdos. E vou, como eu prometi, né? Ter palavra. Eu queria retomar com vocês o início do nosso módulo 6. Se não me engano, esse aqui é o módulo 6. Vamos só confirmar rapidinho. Não, não é 14, não. É o outro módulo ainda. Não é 6, não, mas também não é 14. Vamos aqui. É na introdução à geometria. Aqui, nessa página aqui. Muito bem. Nós vamos vamos voltar onde começamos a falar de geometria. Esses módulos todos serão falando de geometria. E eu queria mostrar para vocês alguns vídeos, algumas orientações, algumas explicações, voltar, né, aos conteúdos passados, para que vocês tirem e esclareçam algumas dúvidas. Bom, figuras geométricas. Vamos começar com as figuras geométricas. Eu posso estar falando, quando eu falo em figura geométrica, eu posso estar falando ou de um polígono ou de um poliedro. E aí, polígono e poliedro, você pode falar assim, eu não lembro muito disso. Sim, poliedro eu até vou dar um desconto, mas polígono, eu ainda tenho aqui, olha, a definição. São figuras geométricas planas, no própria dimensão do caderno, de uma folha, planas, fechadas e formadas de segmentos de retas, ou seja, elas vão dando continuidade, ok? Então, os polígonos são aquelas figuras tradicionais, figuras geométricas que vocês estavam acostumados desde lá no primeiro ano, triângulo, retângulo, quadrado, essas são figuras básicas. Agora, nesse momento, nós vamos começar a falar do poliedro, tá? Os poliedros vem de uma palavra de origem grega que quer dizer várias faces. Nós temos o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo e prismas. Todos esses são poliedros, pois eles têm várias faces e nenhuma redonda, tá? Aqui nós temos exemplos de poliedros. E nenhum poliedro pode ter nenhuma face redonda, aqueles corpos que rolam, né? Lembram que nós estudamos os corpos que rolam, os que não rolam? Se rola, não é poliedro, tá? Os poliedros não podem ter nenhuma face redonda. E os polígonos são figuras planas e fechadas, né, formadas de segmentos de reta, que não são esses aqui, são estes aqui. Olha, os segmentos de reta aqui, tá? Aqui também. Vamos agora identificar os nomes dessas partes que vão formar os poliedros e também os polígonos. Então, nós temos as vértices, arestas e faces. Os vértices são essas pontinhas da figura aqui, olha, essas quinas. Elas são chamadas de vértices. As arestas são as linhas que ligam esses pontos, tá bom? Estes vértices. Esse aqui, ó, essa aqui, reta aqui, ela é uma aresta. Aqui eu tenho outra aresta. Aqui também outra aresta. E esses encontros
são chamados de vértices. Os encontros, vértices. As linhas retas são as arestas. E esta parte aqui é a face. Aqui é uma face. Esse aqui, ele tem várias faces, essa figura aqui. Olha, aqui tem uma face. Eu até deixei um vídeo para vocês onde a figura girava, para você poder contar as faces de um cubo. Aqui, olha, nós podemos ver claramente esse primeiro, esse de cima, 2. Esse é o lado, 3. O outro lado, 4. Esse aqui de baixo, 5. E o que faz a parte de trás, 6, ok? Então, esse aqui, essa parte plana, ela é uma face. As linhas são as arestas. Esses encontros são os vértices. Então, as figuras podem ser polígonos ou também podem ser os poliedros. Lembrando a vocês que os poliedros não podem ter nenhuma face redonda, beleza? E todas essas figuras são formadas por vértices, arestas e faces. Vamos ver mais alguma informação importante que eu não posso esquecer de lembrar para vocês ficarem ferinhas, todo mundo fera. A figura geométrica plana, ela é diferente de uma figura espacial. Por quê? Que é uma figura espacial? É que ela fica lá no espaço? Não, a figura plana, é aquilo que eu falei, ela é plana, ela não tem altura, ela é na dimensão que tem uma folha de caderno, que tem uma mesa, se estiver em cima de uma mesa. Agora, tem outras figuras que elas são, no caso, os poliedros, eles são figuras geométricas espaciais. Por quê? Eles possuem 3 dimensões. Como assim 3 dimensões, tia? É algum jogo? Não. 3 dimensões significa que ela possui, que essa determinada figura, vamos utilizar essa aqui. Ela possui a altura, ela possui a largura e a profundidade, né? O que tem no seu interior. Não sei se caiu a minha internet. Eu fiquei sem som um pouquinho, crianças. Vamos dar. Esse tempo assim tá ventando, não tá legal, tá todo dia quase faltando luz, caindo a internet. É muito chato isso. Então, vamos lá. Os poliedros, né? Voltando à explicação de polígonos e poliedros. Polígonos são figuras, vamos falar que elas são figuras simples, tá ok? Essa figura aqui, eu não tenho nenhuma profundidade nessa figura, né? É uma folha, é como se fosse uma folha que foi cortada neste formato. Agora, esta aqui, se eu tiver essa figura formada e montada, esse dadinho aqui, esse cubo, né? Se eu tiver ele montado, eu posso pôr dentro dele algumas quantidades de objetos. Se eu tenho esse cubo formado com papelão, digamos assim, vamos imaginar esse cubo formado com papelão, com todas as suas propriedades, tá? Com todas as suas faces, eu vou recortar e vou montar. Normalmente, em final de livro de matemática, sempre tem essas figuras geométricas. E aí seria legal, né, se nós estivéssemos em sala, com certeza eu ia dar um jeito de bolar uma atividade desse tipo, que vocês fizessem esse recorte, dobraduras, para montar a figura. E aí você ia perceber que se você cortasse esse desenho aqui em um papelão, ele não ia ter nenhuma profundidade, ele ia ficar esticado em cima da mesa. Agora, esse cubo, você pode abrir uma tampinha e pôr dentro várias tampinhas de garrafa, por exemplo. Então, isso aqui significa as 3 dimensões, que são a altura, a largura e a profundidade. Tudo bem? Então, essa é uma outra diferença entre um polígono e um poliedro. Vamos mais à frente com os nossos conteúdos. Nós também estudamos sobre diagonais, não é mesmo? Diagonais, o que são as diagonais? Nada mais é do que um segmento que liga um ângulo ao outro, criando ou formando uma reta.
Vejam aqui, olha. Aqui eu tenho, quem é que lembra? Isso aqui tudo seria uma face. Isso aqui seriam vértices. Essas quininhas, vértices. E essa linha que eu traço aqui ao meio, de um canto ao outro, são diagonais. Aqui, ó, diagonais de um quadrilátero. Quadrilátero porque possui 4 lados iguais. Vamos descendo para ver outro assunto, diagonais ainda, as paralelas e as perpendiculares. Por falar em paralelas e perpendiculares, eu deixei uns joguinhos para vocês fazerem com exercício. É um joguinho com exercício para vocês me falarem a pontuação de vocês. Tudo bem? As paralelas, elas estão assim, ó, elas podem estar inclinadas, elas podem estar na horizontal ou até mesmo na vertical. E elas são paralelas porque caso eu queira dar, vou tentar fazer aqui, não sei se vai conseguir escrever hoje. Se eu for dar continuidade a esta linha, como vocês estão vendo aqui, ela vai, olha só, vai embora, vai seguindo. Essa aqui é a mesma coisa, ela vai seguindo, torta, mas vai seguindo. São paralelas por esse motivo. Elas não podem se cruzar em momento nenhum. Já essas outras aqui são o que nós chamamos de perpendiculares. Elas formam um L, formam um ângulo de 90 graus. Lembrando a vocês que nós temos ângulos maiores que 90 ou menores que 90. Esse aqui, olha só. Ele é um ângulo menor, menos que 90 graus. Elas estão aqui se cruzando, porém não são paralelas, não são perpendiculares. Tudo bem? Para ser perpendicular, ela tem que ter um cruzamento, porém formar um ângulo, que é a parte interna, de 90 graus. Vamos agora à nossa aula de hoje. Muito bem. Agora vamos entrar em números decimais. Vamos agora entrar em números decimais. Números decimais são números que a gente utiliza no dia a dia. Ai, não sei números decimais, sabe? É da mesma maneira que se eu fosse falar para vocês. Agora eu quero que vocês escrevam de 1 a 1000. Ai, é cansativo, tia, mas eu conheço todos esses números. A mesma coisa são os decimais. Vocês conhecem, vocês utilizam esses números o dia todo, né? Nas compras nós utilizamos, nas conversas, nas medidas. Tudo isso são números decimais. O que torna um número decimal diferente é justamente a presença da vírgula, 2,99. E o número decimal, ele tem 2 partes. Esse número decimal, ele é formado por 2 partes. Um exemplo aqui. Pronto, 2,36. Esse número decimal, isso aqui é um número decimal. Eu não preciso, a questão do dinheiro, do valor, né? R cifrão, muitas vezes os alunos confundem isso. E aí querem utilizar RS, R cifrão, para poder dizer que tem vírgula, é dinheiro. Não, não quer dizer tem vírgula, é um número decimal, mas não tem que necessariamente ser dinheiro, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a vírgula é que vai fazer o diferencial no meu número decimal. Até rimou, tá vendo? A vírgula, ela tem que ser observada com muita atenção, porque tudo que eu tenho antes da vírgula, eu chamo de parte inteira. E depois da vírgula, eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Então, antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, eu tenho os décimos, centésimos, milésimos. Há outras casas? Sim. Outras classes? Sim. Mas, nesse momento, nós vamos apenas nos atentarmos para essas 3, décimos, centésimos e milésimos. Vou fazer essa leitura aqui do texto explicativo, tá bom? Mas essa explicação aqui que eu acabei de passar para vocês é fundamental. Observação na vírgula.
antes da vírgula, décimos. Depois da vírgula, antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, eu tenho décimos e centésimos. Então, em caso de uma leitura, eu ficaria aqui com 2. Se eu falei que a parte inteira, 2 inteiros. E 36, 2 casinhas, centésimo, décimo, centésimo. Então, eu vou ter 2 inteiros e 36 centésimos. Se eu apagasse o 6, eu ficaria com 2 inteiros e 3 décimos. E se eu colocasse o 5 e o 7, eu ficaria com 2 inteiros e 357 décimos, centésimos, milésimos. Até porque 1.000, 3 zeros, se fosse 100 centésimo, 2 zeros, e se fosse 10 décimo, apenas 1 zero. E essa quantidade de zeros que completa 10, 100 ou 1000 está relacionada com a quantidade de elementos depois da vírgula, porque um número decimal ele pode ser representado desta maneira ou em forma fracionária, tá? Se eu tivesse isso aqui, olha, 2 inteiros e 3 décimos. Crianças, eu estava tentando fazer aqui uma fração, mas eu não consegui para mostrar para vocês. Vai ser difícil fazer dever de matemática sem poder fazer a correção. Vai dar muita dificuldade. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, vamos lá. Retomando aqui. Eu fico até um pouco desanimada de não ter o recurso. Nenhum dos recursos aqui funcionam. E não é a minha internet, nem o meu computador. A minha internet é boa. Meu computador também é novo, mas a plataforma não ajuda de jeito nenhum. Números na representação decimal. Então, nós já vimos que temos a questão da vírgula, antes da vírgula, parte inteira, e depois da vírgula, décimos, centésimos ou milésimos. Vamos fazer agora a leitura aqui, né, do texto do livro. Você já aprendeu que os números na representação decimal são aqueles que têm vírgula, e que a leitura da parte decimal pode ser em décimos, uma casa depois da vírgula, centésimo, 2 casas depois da vírgula, ou milésimo, 3 casas depois da vírgula. Observem que 10 tem um zero apenas, por isso é que este 1 representa décimos. Poderia ser um outro número qualquer, 3, seria 3 décimos, porque uma casa depois da vírgula corresponde a um 10, que tem apenas um zero. Centésimos, 2 zeros. Milésimo, 3 zeros. Mas, tia, só tem 2. Sim, esse 1 está ocupando mais uma casinha, né? A casinha que seria do zero. Esses números podem ser usados para indicar medidas, taxas, porcentagens, preços. Vamos fazer a leitura desse outro pedacinho aqui desse texto? Sobral é uma cidade do Ceará. Olha que número grande, com 2.122.989 quilômetros quadrados de área, com uma taxa de 88,35% de urbanização e registrou em 20 de janeiro de 2015 a maior temperatura do país, 43 graus,9, 43 graus, um pouquinho mais de 40, quase 44. Leia o texto de acordo com a orientação do professor. Vamos lá. Pausa o vídeo, façam essa leitura, depois retornem para poder continuar comigo a leitura. Não sei, crianças, se vocês vão conseguir fazer a visualização dessa imagem aqui. Olha só, 2 inteiros e 3 décimos em número decimal, e eu transformei em fração decimal. 2 inteiros, a parte inteira fica fora do traço da divisão, e 3 décimos. Porque quando eu faço a leitura do número decimal, eu já estou falando quem vai ser o denominador. Olha, 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiro, fora do traço da divisão de fração, 3 décimos, ok? Isso que eu queria fazer com vocês lá no começo. Vamos lá ler o texto, então. A criação e a adaptação de medidas foram ocorrendo de acordo com a necessidade dos povos e acompanham o homem desde o tempo das cavernas.
A ideia de quantidades menores que a unidade também é muito antiga, porém, a representação dessas quantidades com o uso da vírgula, não. O francês François Viète foi o primeiro a publicar um trabalho usando números com vírgulas, em 1579. Ele usava a vírgula para separar as ordens de um número e barras verticais para separar as ordens inteiras das não decimais. Veja como ele fazia. Olha aqui, então eu tenho 75 inteiros, 324/15, porque aqui ele já estava representando um número maior e a vírgula ele pôs no lugar errado, né? Ele deveria estar colocando aqui, ou seja, a parte decimal, que ele quis dizer que seriam os décimos, centésimos, ele separou com barra. Hoje representa-se esse mesmo número da seguinte maneira: 75. E aí eu vou falar simples, milhar e milhões. 75.324,15. No caso, se eu for ler esse número todo, 75 milhões 324.015 décimos centésimos. Mas ainda não há consenso sobre a escrita de números. Países como Alemanha, França e Brasil, por exemplo, usam a representação com vírgula, 3,25. Ou seja, se formos fazer a leitura de um número decimal, né, desse aqui como número decimal, eu ia falar 3 inteiros e 25 centésimos. Já os Estados Unidos usam o ponto 3,25, assim como a maioria das calculadoras. Assim, na calculadora, para representar 2,5, digita-se o 2, o ponto e o 5. Vamos, então, aqui aos décimos, centésimos e milésimos. Esse material aqui nós não temos, né, em mãos. Na escola nós temos as pecinhas, muitos conjuntos com essas pecinhas, para que vocês pudessem estar trabalhando. Bom, mas aqui importante é vocês gravarem isso aqui. Uma unidade inteira, ela foi dividida em 10 partes iguais. Então, eu tenho uma unidade que foi dividida em 10 partes. E eu tenho aqui, olha, 0,1, que vai ser 1 décimo. Eu tenho aqui a fração decimal e número decimal. São coisas, né, diferentes. Fração e número decimal. Agora eu tenho os centésimos. Uma unidade, um objeto, ele foi dividido em 100 partes iguais. Uma parte de 100 da unidade. Então, eu tenho 0,01. Aqui, olha, 2 zeros corresponde a 2 casas depois da vírgula. 1 zero, uma casa depois da vírgula. Uma unidade dividida em 1000 partes. A unidade, o todo, foi dividido em 1000 partes. Uma parte de 1000 da unidade significa 1 milésimo. Olha só, 1 milésimo. É bem pequenininho em relação ao todo. Ou seja, uma parte de 1000. Aqui são uma parte de 100. Do todo, eu tirei uma parte. Os décimos, centésimos e milésimos, tanto na forma fracionária como na decimal, representam as mesmas partes do todo, tá? 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo. A fração decimal e o número decimal. Uma fração decimal, número decimal. Fração decimal, número decimal. É importante você observar. 1 milésimo. O 1 está aqui, ó, décimo, centésimos e milésimo. Mas eu tive que preencher as outras casinhas com 0, porque eu tenho que ter 3 casinhas depois da vírgula para correlacionar com o milésimo. Vamos agora à nossa atividade número 1. Vamos retomar os números na representação decimal e as suas 3 primeiras ordens, décimo, centésimo e milésimo.
registre no quadro de ordem os seguintes números. E aí eu tenho vários decimais, tá? Aqui em cima. Por exemplo, aqui eu não tenho parte inteira, não tenho. Eu tenho 625 décimos, centésimos, milésimo, 625 milésimos. Aqui eu tenho parte inteira, 104 inteiros, 78 quê? Décimos, centésimos e 78 centésimos. 4 inteiros e 389 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. Aqui eu tenho 1029 inteiros e 1 décimo. Não tenho parte inteira, eu tenho 4 décimos, centésimos, milésimos e 4 milésimos. E aqui eu não tenho parte decimal, eu só tenho inteiros. 22.340. E aí você vai completar, eu vou fazer apenas o primeiro aqui, este, como modelo. Você vai completar de acordo com as ordens. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, eu vou ter que ter 4 casinhas preenchidas. Quando eu faço a leitura, eu tenho 625 o quê? Milésimos. Então, eu vou vir aqui, começar aqui no milésimos, tá? Agora que vai ser o problema, crianças, eu consegui escrever nesse livro. Vamos lá. 4 casinhas. Se eu vou começar aqui no milésimo, 1, 2, 3, 4. Então, nós iremos fazer aqui, vamos tentar. Ai, 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 vamos tentar aqui. Vai ser quase que impossível, mas... Ai, 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 vai ser impossível escrever nesse livro hoje aqui. Aqui, crianças, eu consegui um milagre aqui, vamos ver se não posso nem me mexer. Se eu respirar, apaga tudo. Vamos lá. Então, aqui eu não tenho parte inteira. Então, aqui, não tenho a parte inteira. E tenho 625 milésimos. Aqui está o 5 na casa do milésimo, 2 centésimos e 6 décimos. Então, ficou exatamente desta forma aqui. Esse aqui você pode tirar como base para esse exercício. Vamos primeiro fazer a leitura. 104 inteiros. Olha que as ordens inteiras são daqui para cá. E 78 centésimos. Vou dar uma dica. Esse último algarismo, olha só, 78 centésimos. Então, o 8 fica aqui e eu vou completando para a esquerda. Todos eles você pode fazer da mesma forma, tá? 4 inteiros, vai ficar na parte inteira. E 389, olha só, decimais. Milésimos. Então, você vem aqui no milésimo e vai completando, voltando para a esquerda. Do último, voltando, ok? Vou dar um minutinho para vocês realizarem todos os exercícios de vocês. Vamos lá, crianças. Olha, eu vou ter que fazer com vocês um por um, porque não, a correção é o que eu estou conseguindo ainda salvar aqui, tá bom? Vamos ao segundo, então. Eu tenho aqui o 1, o 0 e o 4, que são as partes inteiras. Então, eu tenho aqui, ó, 104, unidade, dezena e centena. Então, eu vou distribuir na parte inteira e vou lá para as decimais, 78 centésimos. Então, aqui, ó, o 8 no centésimo e o 7 no décimo. Lembrem-se que nós já fizemos exercícios desse tipo, eu tenho que saber unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, o que é parte inteira, o que é parte fracionária. Para começo de atividade, são esses requisitos que eu preciso de vocês, tá? Observar vírgula, o que tenho antes da vírgula é o inteiro, depois da vírgula são os décimos. E aí eu vou dizer se são décimos, centésimos ou milésimos, tá?
décimos, centésimos e possivelmente milésimos. Façam a correção, porque em breve isso vai apagar. Vamos para o próximo exercício. O outro, eu tenho aqui 4 inteiros e 389 milésimos. Então, aqui, olha, 4 inteiro, unidade, e eu tenho 389 décimos, centésimos, milésimos. Acertaram? Primeira atitude que você precisa ter é você saber fazer a leitura desses números, tá bom? O que está antes da vírgula é a parte inteira. Depois da vírgula, décimos, centésimos ou milésimos. E também não pode esquecer, se eu tenho apenas um algarismo sozinho antes da vírgula, unidade. Olha aqui eu tenho 3, então eu começo unidade, dezena e centena. Começo do menor para o maior. Vamos lá, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício, eu estou fazendo assim um por um e está sumindo os outros porque, não, vocês já sabem, né? Plataforma. Aqui eu tenho 1029 inteiros e 1 décimos. 1 décimo, na verdade, 1 não tem plural. Então, aqui, ó, unidade de milhar. Olha, centena vazia, dezena e unidade. Dezena e unidade inteiros. Eu tenho apenas 1 décimo. Vamos agora para esse aqui. Observe que eu não tenho ninguém inteiro. Décimos, centésimos e milésimos. Então, este 4, ele vai entrar aqui no milésimo e eu vou completando com os outros zeros que existem aqui, tá bom? São 3 zeros. Então, eu começo aqui no 4 milésimos. Vamos lá. Agora, aqui eu tenho 22.340, tudo inteiro. Observem que eu não tenho vírgula para indicar partes decimais. Então, todo esse meu número vai ficar aqui, ó, nos inteiros. Aqui, olha, não tem unidades, 4 dezenas, 3 centenas, 2 unidades de milhar, porque eu já estou em outra classe, e 2 dezenas de milhar. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham conseguido, né, olhar exercício por exercício, porque não tem como, eu só consigo fazer isso aqui com vocês, beleza? Então, não deixem... Olha, eu vou clicar aqui para poder ver se eu consigo voltar com algum exercício, mas vai apagar tudo com certeza. Eu vou clicar aqui que é melhor. Peraí, vamos tentar. Agora sumiu tudo, tá vendo? Sinto muito. Posso fazer dado aí. Aqui aparece, vamos ver aqui em cima. Aparece, mas apaga. Ó, aparece, mas apaga. Tá vendo? Não tem como ficar aqui o tempo todo. Vamos então agora. Agora eu vou fazer a leitura de cada um desses números, tá bom? Você vai escrever, eu vou fazer aqui o primeiro modelo para você. Você vai colocar como letra, não tem letra A não, né? Mas é esse primeiro aqui. 625 milésimos. Então, nós vamos escrever este número agora. Aqui está o primeiro, 625 milésimos. Façam a correção, porque quando eu for escrever o de baixo, vai apagar o de cima. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse aí, ok? Vamos lá, crianças. Já corrigimos o primeiro, agora os outros números. A leitura deste outro aqui, o segundo, 104, perdão, eu botei 140. É 104 inteiros e 78 centésimos. A leitura do outro, 4 inteiros e 389 milésimos, décimos, centésimos e milésimos. O outro, 1029 inteiros e 1 décimo. O outro,
4 milésimos, 4 milésimos. E o último, 22.340. Façam a correção, vou dar um minutinho para vocês fazerem todas as correções. Muito cuidado, porque alunos costumam confundir décimos, centésimos e milésimos, não pôr o acento, escrever centésimos com Z, não é com S. Inteiros, e a letrinha I. Se você escrever inteiros, tá errado. Inteiros. Não pode esquecer o S do final. Décimo, centésimos, tem acentuação. Por favor, tem que escrever com tudo que tem direito. Lembre-se, para ler o número, basta verificar as ordens inteiras e a menor ordem da parte decimal. Exemplo, 3,2. 3 inteiros e 2 décimos. O segundo exemplo, 32 inteiros e 5 milésimos. A vírgula faz toda a diferença. Agora, vamos para o número 2. Observe novamente o todo referência, não é? O todo, o objeto, ou a unidade, ou uma unidade. E compare as partes coloridas para responder às questões. Muito bem. Vocês vão escrever se é verdadeiro ou se é falso. As questões que estão aí dando informações. Então, vamos lá. O décimo é maior que o centésimo. O décimo é maior que o centésimo. Verdadeiro. Por quê? Décimo aqui é maior que o centésimo porque ele foi menos dividido. Então, ele ficou um pouco maior. O outro foi muito mais, né, quebradinho, dividido. O milésimo é menor que o décimo? Sim. Você observar, é o mesmo pensamento aqui, ó. O décimo é maior que o milésimo, é maior que o centésimo. Porque os outros foram fragmentados muito mais vezes. O centésimo é maior que o décimo? Falso. O décimo é maior do que o centésimo, do que o milésimo. O décimo é maior que o centésimo e que o milésimo? Verdadeiro. O milésimo é maior que o décimo e que o centésimo? Não, na ordem seria maior décimo, depois viria o centésimo e, por último, o milésimo, devido a ele ter sido muito divididinho. Agora, nós vamos responder aqui quantas vezes um décimo cabe na unidade. O próprio nome está falando. Quantas vezes um décimo cabe na unidade? 10 vezes. Então, nós vamos aqui... apagou tudo lá em cima, vocês estão vendo? Como eu sofro com isso? 10 vezes. 10 vezes. Agora, quantas vezes... Letra C. Quantas vezes um centésimo cabe na unidade, né? No todo referência. 100. Centésimo cabe quantas vezes? 100 vezes. Então, vamos escrever. 100... onde fui escrever? Ai. Peraí, crianças. Uma hora eu chego lá em cima. Peraí um pouquinho. Vamos apagar isso aqui. 100 vezes. 100 vezes. Letra D. Vamos para a letra D. Quantas vezes um milésimo cabe na unidade? Milésimo. 1000 vezes. 1000 vezes. vezes. Agora, letra E.
Quantas vezes 1/100º cabe no 10º? 1/100º cabe 10 vezes. 10 vezes. Vamos tentar descer aqui. E 1/1000. Observe que o 100º cabe 10 vezes, porque se eu multiplicar 10 vezes 10, quanto eu vou encontrar? Vou encontrar 100, não é mesmo? Então, aqui, vamos voltar aqui. Quantas vezes 1/100º cabe no 10º? 10 vezes, porque 10 vezes 10 vai dar 100. E quantas vezes 1/1000 cabe no 10º? Milésimo. Quantas vezes 1/1000 cabe no 10º? Quanto que eu tenho que multiplicar para chegar aqui? 100 vezes. 100 vezes. Então, agora aqui nós estamos percebendo, olha só, quantas vezes 1/1000 cabe no 10º, 100 vezes. Por quê? Porque 100 vezes 10 vai dar 1000, ok? Como é que você sabe disso? Se eu tenho aqui 100 vezes 10, 10, 1, 0, com mais esses dois zeros, vai dar 1000. Vamos continuar. Quantas vezes 1/1000 cabe, agora presta atenção, 1/1000 cabe no 100º? 10 vezes. O mesmo pensamento. 10 vezes 100 vai dar 1000. Agora, vamos para o número 3. Vamos para o número 3. O que nós vamos... Agora, de acordo com o que você estudou em cima, você já sabe quem é o maior e quem é o menor. Quem vale mais, né? Vamos dizer assim, e quem vale um pouco menos. Para isso, você tem que saber fazer a leitura. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? 10º ou 1/100º. Quem é maior? 1/10 é o quê? Maior do que 1/100º. O 10º ele vai ser maior do que o 100º e do que o 1000º, tá bom? Então, nós vamos responder aqui. Vou responder o primeiro. Eu tô com medo, se clicar aqui vai apagar todo esse de cima, crianças. Eu tô apavorada com medo de apagar, mas vou ter que fazer isso, tá? Então, vamos lá. O 10º, ele é maior do que o 100º e maior do que o 1000º. Então, vamos ver. 1/10 ou 1/100º? Vamos ver, aqui está pedindo para indicar qual é o maior e vamos ainda ter que justificar a nossa resposta. Então, vamos lá, 1, 2, 3, tomara que não apague lá em cima. Apagou tudo, eu sabia. Sinto muito, não posso fazer nada. Eu estou tentando aqui de tudo, vocês não imaginem. O 10º ou o 100º que é o maior? O 10º, vamos colocar assim, olha, 0,1, que é o 10º, é maior que o 100º. 0,1 é maior do que 0,01, ou seja, 1/10 é maior do que 1/100º. Por quê? Pois, né, 1/10 é maior que o 100º. Ponto final. É isso que você vai fazer nos outros também. Você está dizendo que esse aqui é maior, por quê? Pois 1/10 ele é maior, ele vale, né, um pouco mais do que 1/100º, devido a ele ter sido menos fragmentado, menos dividido. E agora você vai fazer nas outras questões o mesmo pensamento. Agora eu estou te perguntando, olha só, muito parecida com a de cima, tá bom? Se 1/10 ou 10, presta atenção, 100º, presta agora atenção, 1/10
é maior ou menor, 1/10 é maior ou menor do que 10 décimos. Eu estou perguntando aqui, ó, se 1/10 ele é maior ou igual, né, ou menor do que 10 o quê? Décimos. Então, observem a leitura do que foi falado aqui. Olha aqui, crianças, aqui, olha, é 1/10 e 10 centésimos, tá bom? Então, aqui, 1/10 ou 10 centésimos. São duas casinhas, é centésimo. Eu falei décimos, é 10, mas não é décimo, são centésimos. Aqui nós vamos entender que eles são iguais. Por que eles são iguais? Pois 1/10 ele é igual a 10 centésimos. Esse aqui, ele foi se subdividindo, e aí 1/10 ele vira, né, 10 centésimos. Vamos agora fazer a letra C. A letra C está perguntando se 1/10 é maior, menor ou igual a 100 milésimos. Décimos, centésimos e milésimos. 100 milésimos. É o mesmo pensamento daqui, olha. Eles são, na verdade, iguais, porque 1/10 ele também pode ser dividido aqui, olha, em 100 centésimos. Vamos lá, criança. Olha só, aqui em cima apagou tudo, quando eu troquei de folha. Aqui, décimos, centésimos, 10 centésimos ou 100 milésimos. Quem é maior, quem é menor ou são iguais? São iguais. Por quê? 1/10 é igual a 10 décimos, que por sua vez é igual a 100 centésimos. Ele foi se subdividindo, então é o mesmo em todo que foi dividido em todas essas partes. São iguais. Agora, 0,1 ou 0,2. 1/10 ou 2 décimos. O 0,2, né, é maior. Por quê? 2 décimos tem que ser maior que 1/10, visto que nós estamos na mesma medida, apenas o número foi aumentado. Ele foi aumentado o valor, mas a posição, o posicionamento continua o mesmo. Agora vamos para a letra F. Eu deixei bem o exercício desse com brincadeiras, com joguinho para vocês fazerem, tá? Acessem o link e pratiquem, por favor. 0,325. Vamos prestar atenção que vai ser, na verdade, 325 milésimos ou 5 décimos. Quem é maior são iguais? É lógico que vocês já sabem que 0,5, ou seja, 5 décimos, ele é maior. O outro foi muito subdividido. É maior que 325 milésimos. 5 décimos é maior. Aqui no caso seriam 3, se eu fosse tirar esses quebradinhos, eu ficaria com 3 décimos, tá? Então, eu tenho o 5, ele é maior do que o 3. Vamos agora para a letra G. 15 inteiros e 75 centésimos é maior, menor ou igual a 15 inteiros e 750 milésimos. Pois lá, vamos lá. Aqui, vamos imaginar que nós cortamos esse zero. Olha só, então eu tenho, se você observar, o mesmo valor. Pensem antes de responder, né? Porque você vê o 750, você já quer falar que esse aqui seria o maior, tá? Ele tem apenas esse zero aqui, que é lá nas unidades. Olha só, eu não tenho unidades, então eu fiquei com 75 também. Então, nós vamos lá responder que são iguais, letra maiúscula, são iguais,
Esse exercício da letra G, se você quiser, ou qualquer outro, você pode fazer utilizando este quadro aqui, tá? E aí, se não tivesse com esse problema aqui, eu ia estar fazendo com vocês, para você poder perceber. Se eu tenho aqui um 0 nesta casa aqui, né? Dos milésimos, eu só tenho o número completando para cá, é sinal que ele não tem ninguém aqui. Então, essa casa está vazia, do mesmo jeito que se fosse a unidade, tá? Então, esses dois aqui, por isso que eles têm o mesmo valor. Deixa eu voltar aqui, ó. Eles possuem o mesmo valor, tudo bem? Vamos, olha, descer. 3, né, inteiros, ele é maior, menor ou igual do que 2 inteiros e 999 milésimos. O 3, ele é maior, não é? Porque ele está completo. 3 inteiros, ele é maior. Epa, maior. 3 inteiro é maior, porque 3 unidades é maior que as duas. Aqui, ó. Eles estão inteiros. E aqui eu estou dizendo que eu tenho 2 partes apenas inteiras, tá? Observe que aqui eu não tenho décimos, centésimos e milésimos. Falta pouco para completar, né? Mas eu tenho aqui, olha, 2 inteiros. 2 inteiros. Ele é maior. Agora vamos ver o de baixo. 5 inteiros e 1/10. Ele é maior, menor ou igual que 5 inteiros e 1/100. Fica muito claro, não é mesmo? Os inteiros e os décimos são maiores do que os centésimos e milésimos. Então, 5,1 é maior que 5,01, que vai ser 5 inteiros e 1/10. Aqui é 5 inteiros e 1/10. Aqui é 5 inteiros e 1/100. Ui, cansou, né? De tanto apagar e fazer isso aqui em cima. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção, porque quando eu descer vai apagar tudo, com certeza. Só fazendo um lembrete a vocês, tá bom? Quanto a essa questão, que os décimos, eles serão maiores, são sempre maiores do que os centésimos e os milésimos. E a parte inteira, eu tenho que analisar com a parte inteira. Tudo bem? Aqui, olha, eu analisei esse inteiro com esse inteiro. Aqui eu não tenho décimos, centésimos e milésimos, tudo bem? Aqui, olha, por que que esse é maior? Porque aqui eu estou dizendo 5 e 5. Beleza, empataram. Porém, aqui eu tenho 1/10. E aqui, no caso, eu tenho 1/100. E eu sei que os décimos são maiores do que os centésimos. Nós fizemos isso aqui em cima, olha. Ok? Vamos lá. Mês de julho, férias. Para onde você quer ir? Nessa época do ano, não faltam lugares diferentes no Brasil para viajar. Que calor e praia. Todo mundo quer, quem não quer, né? Eu quero também. Vá para o Nordeste. Haverá dias inteiros com sol. Embora várias cidades em julho possam ter chuvas várias vezes ao dia. Nesse ano atípico, né? Ninguém vai para lugar nenhum, vai ficar todo mundo em casa. Observe a quantidade de chuva e as temperaturas de algumas cidades da região do Nordeste do Brasil. Use cálculo mental quando for o caso e faça o que se pede. E aí nós temos esse gráfico, vamos observar, né? Todas essas tabelas. Aqui tem onde chove menos as cidades. E aqui eu tenho as temperaturas. Recife, 331 inteiros e 6/10 de chuva, é onde chove menos, isso. Aqui a temperatura, 24 graus, não é? Tudo uma temperatura muito boa, não está nem muito quente, não é mesmo? Aí nós vamos ter que responder às questões da letra A, da letra B. Vamos lá.
Escreva as temperaturas do mês de julho em ordem crescente. Crescente, vai crescendo, do menor para o maior, ok? A temperatura do menor para o maior. Vamos ver quem é. Primeiro, observa a parte inteira, do menor para o maior. Menor, menor, menor. Vamos ver o menor aqui, que é o menor. Achei o menor. 23,4. Então, onde que eu vou escrever isso? É nesta linha aqui. Depois, dá um risquinho, né? Para você saber com quem você já trabalhou. Essa aqui foi a menor. Aí depois de 23, eu posso trabalhar com 24. Mas eu tenho vários 24. Vamos ver quem é o próximo menor, não é? Aí eu tenho aqui 4. 24, tenho 5. Quem vai vir primeiro? 24,4. Aqui. Então, vamos lá, escrevendo todos eles na ordem, por favor, crescente, que vai do menor para o maior. Muito bem, crianças. Aqui eu fui escrevendo, porque senão vai demorar muito, a gente vai ficar com uma aula longa demais, né? E a aula de matemática não é bacana ser muito longa, fica muito cansativa. Eu tenho um colega, né, que ele trabalha com matemática. Vocês sabem que eu sempre tenho uma história, ultimamente eu não tenho falado, só temos feito dever, não é mesmo, crianças? E aí ele diz que o ideal para matemática, né, isso aí é um especialista que está falando. Se vocês quiserem, posso até indicar para vocês algum dia, se precisarem de professor particular, mas ele só trabalha mesmo com séries maiores, ensino médio, dificuldades bem mais elaboradas, porque nós estamos apenas na base, e essa base depois ela se multiplica igual massa de bolo. Fica bem mais, né, puxada, contando que você tem que saber as 4 operações e interpretar. Vocês estão vendo? Aqui nós não temos que ver nada demais, nós temos que apenas perceber maior e menor, muito fácil. E aí deixa eu explicar para vocês, ele sempre fala isso, que mais que 1 hora não funciona mais a cabeça. Até por isso é que os tempos e os intervalos de aula, né, quando a gente está no 6º ano em diante, vocês têm 50 minutos de aula, porque é menos que 1 hora. Então, ele diz que passou de 1 hora, o Tico e o Teco já não estão mais se entendendo muito bem. Por isso que eu não quero prolongar muito a aula, para não ficar diferente. E ele é especialista, então eu não posso ir contra o que ele fala. Mas também, né, toda regra a sua exceção, claro. Não estou querendo dizer para vocês que eu vou fazer só 1 hora de aula, porque... Não, é só um exemplo, tá? Uma conversa que a gente está falando aqui. Vamos lá, então, escreva as temperaturas do mês de julho na ordem crescente. Aqui estão todas as temperaturas. Vamos colocar na ordem crescente. 23,4 graus, ponto e vírgula, 24,4, 24,5. Se eu tenho inteiro igual, eu ponho todos os inteiros iguais, tá? E aí eu vou lá para os décimos ou centésimos, ver o maior. 24,4, 24,5, 24,9. Passei para 25. 25,3 e 25,7. 26,5, 26,9 e a maior foi 27 graus. Onde chove menos no mês de julho e onde chove mais? Vamos observar aqui, onde chove menos é lá na cidade onde chove menos, Parnaíba. E onde chove mais, Recife. Acertaram aí? Vamos lá, então. Vou tentar descer sem apagar tudo. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho que responder primeiro essa aqui, para depois eu tentar subir. Vamos lá. Onde chove mais é em Recife. Letra maiúscula, porque é nome de lugar. Recife. Vamos ver. Agora eu vou tentar subir aqui para botar onde chove menos. Cadê? Tá subindo? Não, tá descendo. Tá igual elevador. Vamos subir. Vamos subir. Vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir.
Ai, crianças, eu tenho que ser muito streamer para mexer aqui nesse livro. Se eu clicar... Ah, sabia que ia apagar tudo. Sabia. Estava tentando evitar isso. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Vamos começar tudo de novo aqui. Vamos lá, então. Onde chove menos, Parnaíba. Não é Paraíba. É lá em Parnaíba. Olha o acento. E onde chove mais... Tarará, Onde chove mais... Nossa, cadê o... Ai, 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 você escreveu... Ai, apagou. Ai, queridinhos aluninhos, tenha misericórdia de mim. Parnaíba. Queridinhos alunos, tenham misericórdia da sua professorinha, porque ela está estressadinha com essa plataforminha. Vamos de novo aqui. Parnaíba. O ruim não é nem eu ter que refazer, é que vocês, né, perdem um tempo precioso. Aí, apaga tudo, olha. Bom, crianças, então aqui vocês vão ter que escrever Parnaíba e aqui Recife. Não esquecendo a letra maiúscula. Agora nós vamos terminar de fazer esse número 5 e para casa vai ficar o número 6 com a letra A, B e C, e D, I, E e F, e o número 7 e o número 8. Eu vou explicar tudo para vocês, mas ficará para um outro para casa, tá bom? Na próxima aula nós iremos corrigir. Você já aprendeu a decompor números inteiros e sabe que um número pode ser decomposto de diferentes maneiras, né? Por exemplo, eu tenho 234. Eu posso decompor dizendo que são unidades, dezenas e centenas, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Ou também eu posso dizer que são 200, que na verdade são 2 centenas, mais 30, porque aqui ele vale 30, e depois a unidade que vale 4 mesmo. Agora você vai decompor os decimais, como neste exemplo aqui, olha. 1 inteiro e 5 décimos, que vai ser igual a 1 inteiro mais 5 décimos. Ou 1 inteiro sozinho, mais 0,5, porque são os 5 décimos. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer aqui o primeiro. Vou tentar fazer aqui o primeiro. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos lá. Quantos inteiros que eu tenho aqui? 2 inteiros. Aqui, olha, estão vendo aqui? 2 inteiros. Vamos agora lá para frente. 2 inteiros, mais quantos décimos que nós temos? 3 décimos. Então, você vai colocar 3 décimos. Ou então eu tenho esse mesmo número decimal, 2 inteiros e 3 décimos. Eu posso dividi-lo em dizer que eu tenho 2 inteiros, parei por aí, 2 inteiros, mais... Estou procurando aqui, crianças, o meu sinal de mais 3 décimos, 0,3. Porque, olhem aqui, 2 inteiros e 3 décimos. A leitura do decimal ela é muito importante. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros mais 3 décimos. Ou o mesmo número decomposto de outra maneira, só em números, sem nomes. Aqui o 2 inteiro está sozinho, mais 3 décimos. Olha só, 3 décimos. Uma casinha depois da vírgula, décimos. Se fosse 2, centésimos. Agora, vamos lá, vocês vão fazer esse aqui. 1 inteiro, olha aqui o inteiro. Vai ficar aqui. E quantos décimos? Olha aqui. 2 décimos e 5 o quê? Centésimos, porque são 25 centésimos. Então, eu vou ter que ir subdividindo todas as outras classes que tem aqui, ó. 2 vale uma coisa, o 5 vale outra, tá? Então, 1 inteiro, quantos décimos? 2 décimos
e 5 centésimos. Ó, inteiros, décimos, centésimos, milésimos. No caso aqui, faltou o milésimo, tá? Então, 1 inteiro, 1 inteiro. Vamos lá na frente, 2 décimos, 2 décimos e 5 centésimos. 5 centésimos. Ou então o inteiro e 25 vai ficar, de que maneira que vai ficar agora, então? 1 inteiro, ou então 1 inteiro, 2 décimos e 5 centésimos. Observem que 2 casas depois da vírgula, centésimo, 1 casa depois da vírgula, vai ser o décimo apenas. Tia, mas se eu tenho só o 5, por que a senhora coloca um 0? Porque esse aqui, ele é centésimo. Se ele é centésimo, ele tem que ter 2 casinhas completando, tá? Então, ele fica lá na direção do centésimo, porque aqui, ó, é décimo, centésimos e milésimo. Ele fica na direção do centésimo, e o que está antes eu não posso deixar vago, eu vou completar com o 0. Se você colocar o 5 e um 0 depois, vai ficar errado, vai ficar 50 décimos, não pode. Vamos lá, esse aqui também é a mesma coisa. Aqui você vai fazer todo esse trabalho aqui, ele não botou para completar, você vai escrever o quê? 15 inteiros mais 63 centésimos. E aí aqui você vai fazer as subdivisões dessa maneira aqui. Vamos lá, vou dar um minutinho para você fazer sozinho a letra C e a letra D. Vamos lá, então. Nós vamos fazer a letra C. 15 inteiros e 63 centésimos. Decompondo, eu continuo com o inteiro. No inteiro, eu não vou mexer com ele, tá? Eu só vou dar a nomenclatura, o nome. E aí, eu tenho décimos, centésimos e milésimos. É importante fazer essa leitura. Décimos, centésimos e milésimos. Eu tenho, então, 6 décimos, 3 centésimos. Ou, na segunda forma de decomposição, o 15 inteiros mais 6 décimos, está aqui, ó, o 6, apenas uma casinha depois da vírgula, mais 3 centésimos. Ele está na direção do centésimo e eu completo com um 0 à esquerda. 325, eu não tenho parte inteira. 325, então eu fiquei com 3 décimos, 2 centésimos e 5 milésimos. Segunda forma de decomposição, ou 3 décimos, uma casa depois da vírgula, 2 centésimos, 2 casas depois da vírgula, e 5 milésimos, 3 casas depois da vírgula, tá? Isso aqui fica muito bom para você ter como um exemplo essa questão aqui, tá? Esse exercício aqui. Bom, há 2 maneiras de decomposição, então. Ou eu posso escrever os nomes, ou posso apenas pôr os números, contando que eles fiquem na posição correta. Agora eu vou explicar a atividade que vai ficar para você para casa, um presentinho para vocês. Vamos lá? O gráfico a seguir apresenta a altura de algumas mudas de árvores brasileiras. E aí nós temos diferentes tipos de gráfico, né? Gráfico de barra, de colunas múltiplas, de linhas. Existem outros, mas eu estou falando basicamente o que nós estudamos desde o começo do ano. O título desse meu gráfico é a altura de mudas de árvores brasileiras. Então, eu tenho aqui várias árvores e aqui eu tenho a medida dessas árvores, tá? Aqui, ó, com a vírgula, todos são decimais. Vamos às interpretações. De que tipo é esse gráfico? É um gráfico de colunas ou de barras? B. Qual é a escala utilizada no gráfico para indicar as alturas das mudas? Se você observar aqui, ó, partida foi 0, 5, depois 10,
15. Ah, eu estou contando de 2 em 2, meus amores. Não, a tia está contando de 5 em 5. Essa foi a escala que eu utilizei. Na letra C, vocês vão escrever as alturas das mudas em ordem crescente novamente. Ordem crescente, ela vai crescendo do menor para o maior. Agora, letra C, nós vamos escrever as alturas das mudas em ordem crescente também, tá? Primeiro você vai dizer qual foi a escala, né? Que foi de 5 em 5. Poderia ser de 2 em 2, enfim. As alturas também em ordem crescente. Ao ordenar as alturas, essa é a próxima pergunta. Ao ordenar as alturas, que critério você utilizou? Você comparou o quê, né? Foi ou o comprimento das barras ou foi a numeração apresentada, né? As ordens decimais apresentadas. Você também pode fazer visualmente. Letra E. Quantos centímetros o umbuzeiro tem a mais que a seringueira? Quantos centímetros o umbuzeiro tem a mais que a seringueira? Vamos ver aqui o umbuzeiro aqui e a seringueira. Ah, você pode fazer de cabeça, não é? 15 tirando 5, olha só, parte inteira com parte inteira. 15 menos 5 vai dar o quê? 10, não é isso? Ah, mas e aqui, olha, eu tenho um número também que vai ter que subtrair. Então, nós vamos fazer essa continha aqui, essa, na verdade, menos essa aqui, observando vírgula embaixo de vírgula. Diferença, continha de menos. Aqui dá para fazer, tá? Na letra F, quantos centímetros faltam para que a muda de sucupira fique com a mesma altura da muda de araucária? Da mesma maneira, vamos identificar a sucupira e a araucária. Araucária e a sucupira também é uma subtração. O maior em cima, o menor embaixo. Como aqui os decimais, olha, são iguais, eu vou diminuir 7 menos 4, muito fácil, não precisa nem de fazer cálculo, hein, crianças? Ah, mas eu quero a conta. Número 7, é a última para casa. Número 7, os alunos da escola em que Tereza estuda participaram de um evento com o objetivo de arrecadar dinheiro para ser doado a uma organização que cuida de animais ameaçados de extinção. Veja quanto cada turma arrecadou. E aí eu tenho o primeiro ano, segundo, terceiro. Olha o quinto ano aqui, gente. O primeiro ano B, que deve ser da tarde, não é? Olha o quinto ano aqui, gente. Aí nós vamos responder a essas questões. Na letra A, quais foram os 3 maiores valores arrecadados? Vocês vão ver. Vamos fazer assim, olha. Turma A, você vai falar que quais são os 3 maiores. E da B, tá? Porque aqui, como ele não estipulou A nem B, nós temos que fazer o da A e depois o da B. Os 3 maiores da A e os 3 maiores da B. E os 3 menores, da mesma forma. Os 3 menores da A e os 3 menores da B. Tia, aqui o espaço ficou pequeno. Sim, mas a gente dá um jeitinho. A gente faz o seguinte, a gente põe aqui, olha, ó, os 3 maiores, né? Aqui, ó, os 3 maiores. Você pode marcar aqui, ó. Os 3 maiores vai ser o do quinto ano. Não, do primeiro ano. Do quinto ano. Não é isso? Tem mais alguém aqui? Não. E depois você vai ver aqui também quais são os 3 maiores. E os 3 menores, aqui eu acho que cabe. Crianças, vamos abortar essa ideia. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar, analisar no todo, tá bom? No todo. Não precisa fazer A e B, não.
Vai dar muito trabalho, o espaço aqui vai ficar muito embolado. Então, vamos acabar com essa ideia. Tanto, eu vou analisar de uma vez só todo mundo, ok? Não é para olhar a turma A e a turma B. Eu vou olhar as duas turmas juntas, tanto desse lado como desse lado. Quem é que vai ter mais, né, os valores maiores? Por exemplo, o maior de todos é esse aqui, olha. Então, esse aqui é o maior de todos. Eu posso marcar aqui, ó, primeiro. Depois, eu tenho um outro, que é esse aqui, ó, do primeiro ano, segundo. E depois, eu tenho aqui o do quinto ano, terceiro lugar que nós ficamos em, não gostei, não gostei. Então, aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Você pode marcar, põe aqui ao lado, primeiro, segundo e terceiro. Não precisa nem escrever aqui para não ficar embolado. Agora, os 3 menores, dá para escrever aqui, tá bom? Os 3 menores, da mesma forma. Você vai pegar, olhar o todo, não precisa fazer turma A e turma B. Na letra B, o que nós temos que fazer? Sem fazer o cálculo exato, mas apenas, né, estimando, chegando próximo, o valor aproximado, assinale com X a alternativa correta. O valor total arrecadado aí a gente vai imaginar, né, o total. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, quase 800, esse com esse dá 900, por aí, na casa de 900 mil, tá? Vocês vão estimar. E aí vai ver aqui mais ou menos onde que entra esse valor total. Não precisa fazer uma conta exata. E aí você vai marcar com um X. O número 8, o cachorro de Camila chama-se Fofão. Ele pesa 9,5 kg. De que forma é possível registrar essa medida sem usar a representação decimal? Então, aqui eu vou dar uma ajuda a vocês, porque vocês já devem ter, né, esquecido essas transformações que fizeram lá no 4º ano. E aí, esse assunto, ele está sendo um pouco novidade nesse ano, ainda que não trabalhamos, né, visto que ainda não trabalhamos com essas medidas. Estamos seguindo o livro. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho uma ajuda. 1 quilograma, ele é igual a 1000 gramas. Se eu tenho 9, então, vai ser 9.000. Aqui eu tenho décimos, centésimos e milésimos. 500. Eu vou botar aqui que é 500. Por que 500? Esses são 5 décimos. Eu vou preencher. Agora não é mais décimo, agora eu estou em quilos. Então, se 1 vale 1.000, 5, metade, não é? Vai valer 500. Beleza? Então, você vai colocar aqui 9.000 mais 500. E você vai fazer a conta, vai dar 9.500. Realizem as atividades com atenção, com carinho. Beleza? Vocês são espertos, inteligentes, caprichem nos exercícios para que nós possamos ter bons resultados. Tudo bom? Um beijão para vocês todos. Fiquem com Deus. Façam a correção em breve, tá bom? Não deixem atividades incompletas. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.